Capítulo Graeme. No cassino, a canção era a combinação de centenas de vozes humanas com os sons metálicos dos caças-níqueis. O Bayside era um hotel e cassino na Strip, que não se igualava aos grandes no porte e no luxo, mas não chegava nem perto das espeluncas das ruas perpendiculares ao Las Vegas Boulevard. Era um hotel-cassino 3 estrelas, mais grande e bem localizado o suficiente para atrair centenas de hóspedes, do tipo mais comum de Vegas, sonhadores. Gente que não conhecia luxo verdadeiro, gente que realmente achava que ganharia alguma coisa naquela cidade, mesmo que não fosse grana. Queriam histórias para contar, amores rápidos, fodas épicas, fotos para exibir aos amigos do escritório como afirmações de quem estavam aproveitando a vida. Vegas era tóxica e o Bayside abria os braços para os trouxas. Charlie estava no salão, de olho em tudo. Como nas últimas 5 semanas, usava o agito do cassino a seu favor. Concentrava-se nos rostos, nos gestos, nos jogos, em tudo que acontecia no lugar, para que não tivesse que pensar em Viking. Os dias que costumavam ser bons e cheios de imprevisibilidade, agora eram de tensão constante no cassino, tensão sem libertação. Charlie achava que não havia enlouquecido ainda, porque podia ir para os braços de Graeme quando saía de lá. Todas as manhãs, para o café preto e cheio de açúcar que bebiam juntos, para as massagens nos pés dela, para a adrenalina no corpo dela e a paz que a heroína trazia depois. Paz e esquecimento. Agora já não era suficiente entregar-se aos braços da heroína uma vez ao dia. Cheirava cocaína 2 vezes, quase como que de rotina, no começo e no meio do seu turno no Bayside. Ela o ajudava a ficar alerta e com os colhões o suficiente para aguentar o tranco do trabalho. Viu Tony se aproximar. Caminhava do jeito dele, um andar contido de passo pesado, com um certo movimento de ombros. Tudo discreto, porém impossível de não ser notado. Vinny andava atrás dele, assim como um segurança que sempre ficava distante e não falava com nenhum deles. Chefe? Charlie? Está tudo bem por aqui? Tudo em ordem. Ótimo. O Vinny vai tomar o seu lugar hoje. Acompanhe-me. Charlie olhou nos olhos de Vinny, sentindo-se distante dele desde o incidente com Viking. O outro parecia calmo, como sempre. Deu uns tapinhas nas costas de Charlie, empenhava-se para demonstrar que não havia sentimentos ruins entre eles, mas Charlie ainda não conseguia romper a barreira de ódio e apatia alternantes que criara ao redor de si. Seguiu Tony pelo salão, passando por mulheres empolgadas nos caça-níqueis, tensos homens carecas nas mesas de blackjack e todos os tipos de pessoas que existiam entre esses. Entraram no salão menor, um dos restaurantes com bar e piano, que só funcionava à noite. Agora, às 3, as cadeiras estavam penduradas nas mesas, de cabeça para baixo, e um homem anotava as coisas num caderno atrás do balcão. Sorriu quando viu Tony. Boa tarde, Sr. Kunichi. Martini? Ele assentiu e sentou-se. Charlie notou que o segurança ficava na porta, longe, as mãos fechadas na frente da virilha. Tomou seu lugar ao lado de Tony e esperou. Não sabia mais como se portar perto dele, nem o que sentir. Tony aceitou a bebida e deu um gole. O barman olhou para Charlie. Ele murmurou. Whisky, duplo, on the rocks. O homem estava acostumado a não julgar. Trabalhava num cassino, em Vegas, certamente a servir a coisas mais fortes em horários ainda mais precoces. Tony mostrou surpresa ao falar. Um pouco cedo para isso, não acha? Não estou no clima para qualquer outra coisa, murmurou. É sobre isso que eu vim conversar com você, garoto. Pode parecer que não, mas presta atenção. E eu sei que a coisa com o Viking te fodeu. Sei muito bem disso. Charlie manteve os olhos direcionados para frente, mandíbula apertada, fazendo um esforço hercúleo para controlar as emoções. Tony continuou. A culpa é minha. Eu já aprendi minha lição.
Assim como você, eu também gostava dele, Charlie, num nível pessoal. Vai levar um tempo até você entender o que realmente aconteceu, até de mencionar a sedução, a manipulação e as mentiras daquele filho da puta. Quando entender, vai me perdoar. Vai compreender porque tive que fazer o que fiz, da maneira que fiz. De qualquer forma, por mais que seja valioso para mim, estou te forçando a tirar umas férias. Assim que falou aquilo, o uísque de Charlie foi servido. Ele olhou para Tony com questionamento nos olhos, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Quero que descanse um pouco. Já faz muito tempo que está nessa vida, Charlie, e os últimos anos foram pesados. E é assim que é, tempos difíceis. Então, temos alguns anos de paz. Eu acho que ainda piora um pouco antes de melhorar, mas vejo, claramente, os anos de paz se aproximando. E depois de tudo que se passou... Tony secou o copo, engolindo o resto do martini. A prisão, Viking, puta merda, tá na hora de você descansar, tudo bem? 1 mês, suma daqui. Fique em casa, de pijama, vendo televisão, descanse. E quando voltar, eu quero você bem. Quero você afiado, rapaz. Tá me ouvindo? Entendi, chefe. Eu quero você no meu lugar um dia. Charlie engoliu o uísque. Um frio se espalhou no peito logo depois do calor da bebida. Pensou que fosse vomitar, mas conseguiu se segurar. Chefe? Os olhos castanhos de Tony, ligeiramente apertados, olhavam para ele com carinho. Charlie viu a sombra de um sorriso no rosto do chefe. Sentiu a afeição por ele inchar durante um momento rápido, como o movimento débil de uma água viva. Ainda é cedo, sei disso. Sei que a administração é forte. Mickey é um político, um homem dessa geração. Mas vejo sua ascendência ao topo, garoto. Vejo-a claramente. Não tenho dúvidas que será um dom um dia. Charlie ficou mudo. Tony se levantou, fechou um botão do terno. Colocou uma mão no ombro de Charlie. Vá para casa. Volte 1 mês. E quando voltar, esteja pronto. Seja o cara que conheci naquela rua, enfrentando 2 valentões apenas com um par de bolas e um taco. Ele foi embora, deixando o trocadilho no ar. Charlie pensou no que faria com 1 mês. Pensou nele e Graeme juntos. Então terminou o uísque e foi para a casa dela. Ela não trabalhava nas segundas, terças e quartas. Eram os melhores dias para ele. Sabia que ela seria só dele, que podiam dormir na mesma cama, que quando chegasse a casa ela estaria lá. E estava. Havia acabado de dar um jeito na cozinha, envolta em um cheiro químico de laranja, cantarolando enquanto terminava de guardar a louça, que já secara. O cabelo no rabo de cavalo balançava, roçando as costas dela. Usava calças de yoga, daquele tecido que parece flanela e não deixa muito espaço para a imaginação. Sorriu para ele. Chegou. Estava pensando em você. Ele colocou os braços em volta da cintura de Graeme, beijou seu pescoço, sentiu o cheiro dela por um momento. Estou de férias. Ela mordeu o lábio inferior e fez uma cara de safada. Isso é uma boa notícia. Vai ficar por aqui, fazendo massagem nos meus pés? Pensei nisso. Pra cacete, pensei o tempo todo no caminho até aqui. Quer que eu fique? Quero sim, mas vai ter que ser meu escravo, Charlie. Ele riu. Já não sofro demais gemendo o nome de um homem na cama com você? Ela deu um tapa nele, no ombro de leve, brincalhão, e ele riu mais. Seu puto. Ela riu daquele jeito profundo, meio rouco dela. Você tira sarro do meu uno, da minha voz quando eu canto, do meu nome, da minha coleção de adesivos. Acho que vou começar a revidar. Vai tirar sarro de mim? Do quê, senhora Gianpolos? Ela fez uma careta exagerada de raiva.
Vou tirar sarro da sua bunda branquela. Parece de bebê toda lisinha. Nem parece de homem. Ele riu mais. Deixa disso, olha para mim. Ela olhou, beijou o queixo dele, como se não conseguisse evitar. Vou fazer um jantar bacana para nós dois, ele falou desta vez, livrando-se do tom de brincadeira. Depois vou te chupar até você gritar. Depois vamos ficar enrolados num cobertor e assistir um filme. Você aceita? Os olhos dela brilhavam. Sorria de um jeito puro, um jeito que o enlouquecia. Eu aceito. Ele olhou para o telefone, encarava-o há 20 minutos. Finalmente reuniu coragem para fazê-lo. Discou o número e esperou chamar. Ela atendeu no terceiro toque. Olá? Mãe, não desligue, disse em tom baixa. Houve um silêncio do outro lado. Ele podia ouvi-la respirar. Então ela lhe respondeu. O que foi, Charlie? Sinto sua falta. Como você tá? Estou bem. Estou pensando em ir para aí. Quero te ver. Não acha que eu seja uma boa. Não acho que seja uma boa. Estava chorando e tentando não demonstrar. Por favor, eu realmente sinto saudades. Eu te amo, eu quero te ver. Nós podemos sentar e conversar, podemos sair juntos. Vamos lá. Charlie, eu não posso. Eu não sei mais quem você é. Ele fechou os olhos, balançou a cabeça. Então deixa eu te mostrar. Eu ainda sou eu. Por favor, não venha aqui, a menos que esteja fora dessa bagunça. Você está? Não, não tem como sair dela, mãe. Você sabe disso. Então não volte para casa. Ela desligou. Merda! Ele atirou o telefone contra a parede. Foi desmembrado instantaneamente. Então suspirou e olhou para a parede, machucada agora. Pegou o casaco e saiu. Graeme não estava em casa. Ele olhou em volta e, como não viu ninguém, forçou a entrada do apartamento com a habilidade antiga de manipular fechaduras. Lá dentro, foi direto para o banheiro, para a latinha de drogas. Encontrou a heroína e levou tudo para o quarto dela. Na cama, entregou-se à euforia do químico em seu sistema, depois da viagem que embaçava os cantos dos objetos, que suavizava as mágoas antigas e que fazia esquecer. A heroína abriu uma manta quente, gigante, como a mãe costumava abrir a toalha, para que ele, pequeno, saísse do banho. Charlie deu os passos para dentro dela e ela o envolveu, e tudo ficou bem. 2 semanas se passaram. Charlie e Graeme estavam deitados juntos no escuro. Não conseguiam dormir. Haviam tido um daqueles dias na cama de novo, o dia inteiro drogando-se e trepando, a rotina de férias de Charlie. Por alguma razão, não conseguiam dormir. Charlie sempre quisera perguntar, mas nunca se sentira pronto antes. Então ele fez agora. O que aconteceu com você? Como você acabou... você sabe. E ela ficou um tempo em silêncio. Há quanto tempo está querendo me perguntar? Meses. E por que agora? Porque eu me importo. Eu quero saber. Ela pareceu considerar. Então falou. Quando as meninas do Pitch falam sobre a vida, tem sempre uma figura masculina que estragou tudo. Um pai, um padrasto que abusou delas. Mas nada disso aconteceu comigo. A pessoa que me fudeu foi a minha mãe. Ele ficou surpreso e sentiu a raiva em sua voz. Era sutil, mas estava lá debaixo de sua pele. Ela continuou. Meu pai foi ótimo. Ele era um cara legal. Ele não era o tipo de pessoa que enfrentavam as outras. Trabalhava muito. Minha mãe era... Ela o tratava como um merda. Ela dava para todo mundo. Saía e ficava fora o dia todo. Então, eu fui praticamente criada por ele. E, claro, ele me criou da única maneira que sabia, como um menino. E quer dizer, eu brincava na rua o dia inteiro com os garotos. Eu quase não via minha mãe, mas quando a via, ela me falava o quanto não gostava de mim. Desde que me lembro, ela costumava dizer que me ter tinha sido um grande erro,
que era trabalho demais e que desejava ter feito as coisas diferentes. E eu cresci ouvindo isso. Ela enxugou uma lágrima, mas sua voz era firme. Então, um dia eu menstruei. Não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo comigo e me apavorei na rua. E já que ninguém conseguiu encontrar meus pais, fui levada a um hospital. Uma enfermeira ficou com pena de mim e me explicou tudo. Nossa, meu pai ficou tão confuso. Eu pude ver que ele se culpava por não ter feito seu trabalho direito comigo, sabe? Então, bem, eu estava crescendo. Comecei a ter consciência do meu corpo e como ele funcionava. E claro, passando o dia inteiro com moleques, não levou muito tempo para ele descobrir tudo. Eu estava curiosa e eles loucos para me ensinar. Aí, quando eu tinha 13 anos, eu engravidei. Ela jogou as cobertas para longe de seu corpo nu e se sentou na cama. Acendeu um cigarro. Charles sentou-se também, olhando para ela. Então, todo mundo ficou chateado, é claro. Éramos pobres, não havia nenhuma maneira, minha mãe me disse, de alimentar mais uma boca. Agora eu sei que era mentira, tipo, éramos pobres, mas meu pai ganhava um salário razoável e estávamos bem. Eu sei hoje o que eu poderia ter criado meu bebê se soubesse dessas coisas, só que meu pai estava tão triste. Uma noite eu estava lá e ele entrou. Eu fechei os olhos e fingi estar dormindo. E eu o senti sentar na cama e acariciar meus cabelos. Ele disse que sentia muito, que a culpa era dele e que ele adoraria ter um bebê em casa. Ela mordeu os lábios e viu seus olhos encherem de lágrimas. Mas um dia, minha mãe chegou em casa e ela estava feliz. Sentou com a gente, disse que tinha encontrado um casal que queria adotar o meu bebê. Eles iam pagar as minhas despesas médicas e pagar um extra de $3.000. Ela estava tão feliz, Charlie. Ela começou a soluçar. Ele não sabia o que dizer a ela que não fosse soar condescendente e falso. Então, Graham continuou, eu dei à luz ao meu filho e eles o levaram. Eu o vi quando tiraram de mim e vi que ele era um menininho. Eu queria abraçá-lo, mas eles não deixaram. Só me disseram que ele era muito saudável. O casal que o adotou o levou. Minha mãe ganhou seu dinheiro e eu fui para casa. Durante dias eu fiquei perdida. Vazava leite dos meus peitos e não tinha nenhum bebê para segurar, nenhum bebê para alimentar. E eu pensei que fosse enlouquecer. Estava tão triste que saí de casa. E aí, nas ruas, não havia nada a fazer. Além disso, ele a abraçou e a deixou chorar. Queria que ela esquecesse tudo aquilo e se sentiu culpado por ter tocado no assunto. Ele se lembrou do poema de Yeats e entendeu que se tratava do filho perdido dela. Ele beijou sua cabeça. Ei, você tá bem agora? Você é uma pessoa muito corajosa. Ela balançou a cabeça. Sou apenas uma sobrevivente, Charlie. Não, ele suspirou. Você é uma lutadora. Ela adormeceu, logo depois do choro. Charlie ficou ali, olhando-a dormir. Sabia que os últimos meses haviam criado algo entre eles que não podia mais ser quebrado, sem causar mágoas ou danos. Sabia que tudo o que ela era penetrava na alma dele, infectara-o, e que aquele sentimento era perigosíssimo, tanto para ele quanto para ela. Acariciou a cabeça dela, mexeu nos cabelos, estudou o rosto relaxado dela, sem encontrar defeitos. Sentiu então como sentia com frequência exponencial, ciúmes em imaginá-la fazendo sexo com outros. Era um acordo tácito entre ela e Charlie não falar sobre seus trabalhos, como se para não sujar os momentos deles com o mundo lá fora, um mundo que parecia haver nascido para fazer parte. Ele não sabia se estavam fingindo ser um casal de verdade ou se estavam se agarrando desesperadamente a um romance que sabiam ter um prazo de validade só para poder falar na decadência dos últimos anos de vida que um dia foram amados, apesar de tudo. Fabrício entrou no Sunset gostando de ver o olhar de pânico no rosto de Phil. Aproximou-se do balcão, vendo que
gerente suava na testa. Relaxa, não estou aqui para coletar. Só vim aqui comprar um papelote. Mesma quantidade, tem aí? Meu carregamento só chega amanhã, Fabrício. E vendi o que eu tinha para o seu amigo Retorini. Fabrício não conseguia esconder a surpresa. Charlie, o caretão? Phil assentiu. Pensei que fosse regra de vocês não usar. E ele pensou. Só que eu consigo me safar com o que eu quero. Quem Charlie está pensando que é? Teria que conseguir a droga em algum outro lugar. Pensando na dor de cabeça que daria aquilo, saiu do Sunset e acendeu um cigarro enquanto estava na calçada. Pensou em Charlie, o queridinho do chefe, e não gostou daquela história. A máfia levara muito tempo e derramara muito sangue para entrar no mercado de narcóticos e levavam aquela merda a sério. Homens feitos não usavam, e o próprio Fabrício aprendera a esconder seu vício, amedrontando tanto seus fornecedores como o Phil, que nunca teriam coragem de dedurá-lo. Mas Charlie não era filho de Frank Gnocchi. Ele viu uma prostituta ruiva se aproximar. Não era dos clubes, essa trabalhava nas ruas. Mais de 30 anos, provavelmente era mãe de algum fedelho que nem sabia do nome do pai. Deveria ser toda estragada. Era uma boa pedida para uma noite como aquelas. Sendo das ruas, era altamente improvável que o Tony descobrisse. Quer companhia, gato? Ela sorriu, deixando o casaco de vinheiro abrir um pouco para mostrar uma blusa transparente, meio surrada. Os peitos eram ótimos, peitos de ruiva natural, duros e grandes, com mamilos bem rosados e pontudos. Ele chegou bem perto e sentiu o cheiro de spray de cabelo e um perfume enjoativo de um floral exagerado. Tem cheiro? Açúcar? Ela mascou o chiclete e o estudou, perguntando-se provavelmente se ele era um policial. Acha que eu sou um porco? Ele sorriu, pensando no que faria com ela. Sou a porra de um conite, mulher. Cumpri 9 anos numa federal. Quero o programa, mas era coisa boa também. Tem ou não tem? Ela sentiu. Cheiro, erva. Vamos lá. Graham estava debaixo das cobertas, assistindo a um seriado de comédia de uma forma que ele achou deliciosamente preguiçosa. Ele colocou na mesa algumas sacolas com coisas que comprara para o jantar, já que era sua última semana de férias e ela não trabalhava naquele dia. Tirou a jaqueta e acendeu um cigarro. Ela entrou na cozinha e deu um beijo nele. Tinha cheiro de shampoo de coco. Usava uma camiseta gigante e meias. Vai fazer macarrão para mim? Ele sorriu. Vou fazer do jeito que aprendi na prisão. Graham soltou um riso e cruzou os braços. Ei, olha para mim. Ele parou de desembalar as compras e olhou. Ela levantou a perna um pouco e encostou o pé na canela dele. Gosto de você quando aparece por aqui com jantar e coisas assim. Ele deu um beijo nela. Ignorou a voz de Viking dentro de si, chamando de beija-puta. Concentrou-se na mulher linda que via diante dele agora. A mulher que dominara todos os seus pensamentos nas últimas semanas. Você sabe que eu sinto mesmo, não é? Ela sentiu. Sei sim. Quis falar as palavras para ela, mas temia que ela o achasse um imbecil. Optou por não dizer. Lembrou-se da primeira vez em que conversara com ela. Posso te perguntar uma coisa? Ela abriu uma lata de refrigerante com um estalo e um chiado e bebeu um gole longo, sedento. Claro. Quando te abordei no pitch, naquela primeira semana, aquela primeira vez, você ficou com muito medo? Tipo, muito? Por quê? O rosto dela mudou de expressão, como se a resposta pesasse dentro dela. Graham puxou uma cadeira e se sentou. Coçou a cabeça de uma forma distraída e falou com a voz mais baixa. Desculpa por aquilo, Charlie. É que uma coisa ruim tinha acontecido uma semana antes e todas nós, as meninas, estávamos meio apreensivas com vocês.
Os caras da família. Ele parou de desembalar. O que tinha acontecido? Pode me contar? Prometo. Ela brincou com a água que ficava em pequenas gotas do lado de fora da lata. Uma menina bem legal que trabalhava lá, a Ginger, desapareceu. Caralho, como assim? Ela não fugiu, Charlie. Minha amiga morava com ela. Ela dividia um apartamento. E, vá por mim, ela não fugiu. Começou a fazer programas com um dos soldados e havia comentado para minha amiga que tinha medo dele. Na última noite dela no clube, ele passou lá para buscá-la. E tipo, bem, quem se importa com uma prostituta? Os policiais fizeram 2 ou 3 perguntas a fio e nunca mais se tocou no assunto. Quem era o cara? Ela me desceu os lábios. Adoro você, olhou para ele. Mas, Graeme, está segura comigo, pode falar. Fabrício. Ele se sentou, afastou a sacola de papel para que não houvesse nada entre eles. Ele já te machucou? Não, ele me importunou uma vez, disse algumas coisas. Algumas meninas, inclusive eu, passamos a dar uma grana para o fio, por fora, sabe? 15% do nosso lucro para que ele não conseguisse colocar Fabrício na nossa agenda. Quando vi quem controlava tudo lá, era mais fácil. Phil contava tudo para ele e ele mantinha todo mundo na linha. Mas mesmo assim, algumas meninas preferiram correr o risco, não queriam pagar e faziam programas com ele. Ouvimos histórias da estupidez dele, de humilhações. Eu não queria passar por aquilo, entende? Deveriam ter ido ao Viking, com a suspeita de vocês. Como vamos saber em quem confiar? Ela tinha razão. Ele inclinou-se para a frente. Sou um deles, mas não sou como um deles, entende o que eu quero dizer? Se ele olhar para você de uma forma que te deixar desconfortável, você vai me contar. Promete? Ela sentiu. Eu não quero falar sobre isso. Vamos jantar? 2 semanas depois, ele teve um pesadelo. Não eram incomuns para ele, mas aquele foi sobre Viking em chamas. Charlie levantou-se e lavou o rosto com água fria. Abriu a caixa de lata debaixo da pia. Nada de heroína. Sentindo a adrenalina subir, ele começou a procurar por toda parte. Abriu todas as gavetas do banheiro, depois do quarto. Acendeu a luz e vasculhou cada caixa do quarto, em busca de droga que o traria alívio. O que está fazendo? Ela gemeu, acordando. Cadê a heroína? Ela sentou-se. Eu não sei. Acho que acabou. Compro mais um pouco amanhã. Não. Eu preciso dela agora. Deve ter um pouco mais aí em algum lugar. Começou a investigar os bolsos das roupas no armário. Charlie, acabou, ela falou com firmeza. Ele sentando-se na cama, respirando fundo. Deus, ele precisava de uma dose, esfregou o rosto. Preciso de um pouco, Graeme. Com quem você consegue? Confio, mas ele deve estar em casa agora. Ele se levantou e começou a caminhar em círculos. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ela levantou-se da cama e tocou-lhe suavemente. Charlie, cheira um pouco. Não, eu preciso de heroína. Não, você precisa de um tiro, de qualquer coisa, de qualquer dose. Não temos como conseguir heroína agora. E você tem que encarar isso. Vamos relaxar e fumar um pouco de erva. E aí vamos cheirar, tá bom? Tentando se acalmar, ele sentou-se na cama. Ela foi ao banheiro e voltou com a lata. Sentou-se na cama e entregou-lhe um baseado. Ele acendeu e fumou, enquanto ela tirou seu saquinho de cocaína. Ela cortou as carreiras no quadradinho do espelho que mantinha na lata e deu a primeira cheirada. Ele deu a próxima. Sentiu-a, a sensação de ser o Superman. Acho que devemos usar menos, ela murmurou. O quê? Charlie limpou o nariz. Charlie, eu usava antes de você aparecer, mas era uma vez só por noite. E quando eu precisava me sentir confiante, eu usava para encarar a noite. Mas desde que começamos a ficar juntos, tem saído do controle.
E você, quer dizer, você tá usando muito mais do que eu. Ah, para! Sério? Sério? Não estou pronta a parar, ok? Ela ficou em silêncio, mas sabia que a culpa era sua. Ela só não soubera quando lhe oferecera drogas pela primeira vez, o quanto a vida e a personalidade deles combinavam com o perfil do usuário, daquela pessoa que o usa até morrer por overdose. Charlie não era por natureza um cara sociável, então quando ele cheirava cocaína e tornava-se o senhor amigável, o senhor fodão, e todos o amavam, era uma sensação boa demais para que ele não viciasse. Charlie tinha segredos e dores ocultas. Ela vira aquilo desde o primeiro dia. E Graeme, sábia, a das ruas, aquela que entendera o negócio e os truques ainda criança e conseguira sobreviver, falou que aquele era o momento de cair fora. Todo o resto dela, a parte que se permitia a alegria de perder-se nos seus beijos, o prazer de tê-lo em sua cama e as risadas que ela arrancava dela, que ele arrancava dela, essa outra parte de Graeme ainda não estava pronta para dizer adeus.